Estamos ao vivo agora no YouTube. Muito obrigado, pessoal que está aqui, que aguardou a nossa live, que aguardou a gente chegar aqui. Hoje eu tô com um convidado super especial que mora na Irlanda hoje, o André Duarte. Obrigado, André, pelo seu tempo. Obrigado a todos que estão aqui ao vivo hoje assistindo mais um episódio do Eurocast ou Eurotalks aqui no meu canal do YouTube. E só para trazer um pouquinho do contexto, né, pessoal? O objetivo aqui é trazer informações, né, a respeito de pessoas que querem imigrar para outros países, né? Então eu chamo outras pessoas que já estão morando fora para compartilhar experiências, trocar uma ideia. Aqui o bate-papo ele é super descontraído e a ideia é sempre compartilhar conhecimento e também ouvir as suas experiências. Então, sem mais delongas, André, de novo, muito obrigado pelo seu tempo. Conta pra gente quem é o André, o que fazia no Brasil, o que você tá fazendo aí na Irlanda, meu amigo? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Leandro. Obrigado por abrir o espaço aqui para poder, com essa ideia maravilhosa de abrir a mente dos brasileiros, de que é possível. Primeiro de tudo, a gente sempre, é uma frase meio clichê, mas é possível imigrar. É possível você sair da sua zona de conforto aí no Brasil e vir parar aqui na Europa, na Ásia, na América, onde quer que você queira estar. Mas vamos lá. Meu nome é André Duarte, eu tenho 31 anos, sou natural de São Paulo, capital. Já fui, vamos lá, jornalista, já fui vendedor, já fui auditor, já fui até operador de telemarketing e meu primeiro emprego, por incrível que pareça, era fabricando dentadura com 13 anos. Nossa, fabricando dentadura, Meu rapaz, vizinho era fabricante de dentadura e eu fabricava a dentadura junto com ele. Era auxiliar de prótese dentária, que para ser legal. mais exato. E cá aqui estou na Irlanda, tem 2 meses que eu vim para cá junto com a minha querida esposa. Um beijo, Amanda, que está nos assistindo. Ela foi quem a ajudou Um e que ponto importante, desculpa. Eu entrevistei a Amanda também, se vocês quiserem ver o episódio dela, é muito legal também, ela compartilha a experiência dela. Tá aqui no canal, então depois se vocês quiserem ver, fiquem à vontade também. Posso deixar também o link aqui na descrição depois da live. E é isso aí, vamos lá. De novo, André, desculpa aí te cortar. nada, que isso. E não é se vocês quiserem, não. Vocês vão ir lá ver, vão Vamos dar lá. biscoito para minha mulher. Vocês vão dar lá biscoito para Amanda. Pode ir. Assim, o intuito do programa do Leandro é genial pelo seguinte: a gente quer fazer o quê? É possível sair do Brasil? Sim, é possível sair do Brasil. É possível você parar em qualquer lugar do globo que você desejar. Do tipo, eu moro no Brasil e não consigo sair daqui por X, N, Y problemas. Não. É possível e a gente vai mostrar que dá sim, que tem ferramentas que você pode usar ao seu favor para sair do Brasil, para viver uma outra experiência. Não digo abandonar o Brasil, mas se você não quiser voltar, beleza, é sua opinião, é sua escolha. Mas se você não quiser e quiser regressar ao Brasil, beleza também. Tudo é válido. A ideia ele é justamente essa, né? Porque às vezes as pessoas é importante as pessoas ter esse momento de pelo menos ver como que é o outro lado, né, André? Porque às vezes a gente fica muito preso na nossa casinha, a gente fica preso no nosso bairro, daí tem aquele negócio do deslocamento de sair de casa, depois vai até o trabalho, leva aí 2, 3 horas para poder voltar, né? Vai e volta, perde 6 horas por dia no trânsito praticamente, né? Eu morava lá quando eu morava em São Paulo, né? Eu tinha um apartamento lá na Zona Norte e quando eu trabalhava na Zona Sul de carro, cara, era assim 2 horas e meia fácil. E se não chovesse, né? Se não chovesse, exatamente. E aí Tem eu te esse adendo. pergunto, isso é qualidade de vida? Não. Não é qualidade de vida. Eu vou te contar uma curiosidade. Logo quando a gente chegou aqui em Dublin, pra galera se situar, Dublin, ela não. Ao contrário que muita gente se engana, não é uma cidade interior que cresceu. Ela é grande. Se contar Dublin, ou Dublin, né? Como os irlandeses gostam de chamar. Sério? Olha, essa é novidade pra mim. Que legal. É Dublin. Que Por legal. causa do. Depois eu já conto também que é por Tá, causa tá. da origem do nome em gaélico. Mas não é uma cidade. Todo mundo fala, Dublin é uma cidade do interior que cresceu igual, sei lá, Campinas. Não. Ela é uma cidade grande, geograficamente falando, ela é espaçada, ela não é exprimida. Se contar a capital e o entorno, que são as cidades e bairros mais afastados, as cidades próximas e os bairros mais afastados, dá em torno de 3 milhões de habitantes, ou seja, Nossa.
É é um porte grande. grande. Para uma ilha ainda, então é mais da metade da população irlandesa, que são 5 milhões, vivendo num único espaço. Nossa. E a Amanda, inclusive um beijo para ela, que inclusive já participou daqui. Exatamente. Obrigado. É até um ponto que eu queria levantar também. A Amanda, ela participou dos episódios passados do Eurocast aqui, né, do Eurotalk. Se você quiser ver, eu vou deixar o link na descrição aqui quando a live acabar também, ou quando eu editar o vídeo e soltar. E vale a pena, se inscreve no canal, dá uma olhada nos vídeos, né? Tem bastante corte da Amanda também, ela compartilhou experiências excelentes em relação a estilo de vida que ela está tendo aí na Irlanda, né? E também um pouco de alguns insights sobre RH, mercado de trabalho, é bem legal, vale a pena conferir. Vocês não é pra ir, assim, não é pra vão lá ver, não. Vocês vão lá ver sim, vão dar biscoito pra minha mulher sim, que ela merece. Ela merece. Mas vamos lá. A gente demorou, na primeira semana que a gente estava aqui, a gente demorou meia hora para chegar de onde a gente mora, vamos lá, para vocês se situarem, principalmente quem mora em São Paulo. É como se você morasse nas Perdizes, zona oeste, ou quase extremo oeste, e precisasse ir até a Praça da República, ou seja, o centro da cidade. Num dia muito bom lá em São Paulo, você ia demorar uma hora e meia. Aqui a gente demorou meia hora no horário do rush. Nossa. E detalhe, nós fomos sentados no ônibus. O que é importante, né? O que é importante. É cá entre nós. E o melhor, ela comentou isso daí com uma amiga dela do trabalho, a moça ficou abismada. Ela falou, como assim se levou tanto tempo para chegar até aqui? Nossa. Se 30 eu falo minutos. pra... Pois é, se eu falo pra ela, ó, a gente tem a Marginal Tietê chovendo, você tem que ir de ponta a ponta, ela fica maluca. Ah, não. Não, e as duas marginais, se você colocar em consideração ainda tanto a Tietê quanto a Pinheiros, de ponta a ponta, puta, você vai levar o dia inteiro. Você corta a ilha aqui da Irlanda, entre Irlanda e Irlanda do Norte, e é mais rápido do que cortar as duas marginais Nossa. na hora do rush. Ah, com certeza, com certeza. Eu não duvido. E conta pra gente um pouco em relação à Irlanda, né? Como que foi o processo de você ter saído do Brasil e escolhido a Irlanda? Você que escolheu a Irlanda ou foi a Irlanda que te escolheu? Esse é um ponto interessante. A gente foi escolhido pela Irlanda. Eu vou tentar resumir mais ou menos o processo, como é que foi. Porque já vai fazer um ano. A gente acha que sobe no avião e tô fora do Brasil. Não. É planejamento. Exato. Foi um planejamento meio maluco nosso, mas ainda foi um planejamento. Há um ano atrás, eu estava sem trabalhar, porque minha loja tinha fechado, sem dinheiro. A Amanda tinha a vida dela, a gente só era noivo, a gente não tava nem. A gente namorava, mas não tava com plano de casar, a gente só era noivo. E sem perspectiva de nada, sem futuro, eu cheguei para ela e falei assim: olha, eu não tenho mais dinheiro, eu só tenho minha casa, graças a Deus, Ainda bem. é comprada, não pagava aluguel, mas eu falei assim: para mim acabou, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer. Eu já tinha saído também de um outro trabalho, que era numa rádio que foi comprada e eu não quis ficar porque o contrato não ia valer a pena. Sim. Estava sem perspectiva e eu tinha tentado um outro processo de trabalho com um amigo meu, um grande amigo meu que inclusive tenho quase certeza que ele está assistindo, que é o Wagner, o famoso Grande Wagner. Mamute. E ele sofreu um prejuízo e ele teve que pular fora. Eu falei, acabou, para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Eu falei, e a pergunta foi exatamente essa. Eu falei, estou saindo do Brasil, você vem junto ou vai ficar? Ela falou, eu vou. Ela comprou a ideia. Isso é o que é mais importante, né? Exatamente, porque isso que eu ia falar também, se você vem em dois, não importa se são amigos, casal, vocês vêm em dupla, mas os dois não estão na mesma sincronia, esquece. É. Vamos lá, o plano A era ir para o Uruguai. Olha só a maluquice, era ir para o Uruguai, porque o Uruguai ele tem um projeto de. Não um projeto de lei, ele tem uma lei que se você entrar na embaixada uruguaia e fizer o pedido da cidadania, mesmo do Brasil, em 90 dias ela sai. Nossa. Era ir para o Uruguai, que eu já estive lá, que é uma terra maravilhosa, eu recomendo quem nunca foi, vá. É muito legal. Ver se desse certo, senão como o Uruguai ele não precisa de visto para entrar para os Estados Unidos, era partir do Uruguai para os Estados Unidos, porque eu tenho parentes que moram lá.
e pessoas que poderiam ajudar. Esse era o Certo. plano A. Só que a Amanda, ela trabalha como tech recruiter, é um mercado, meu, fervoroso. Sim. Chove vaga, chove trabalho. E ela virou e falou assim, por que não mandar currículo? Por que não tentar em outros lugares? Foi na terceira tentativa, ela passou no processo seletivo de onde ela trabalha, que é a Nine Dots, aqui de Dublin, e a gente veio para cá. Demorou um pouco para sair o visto, não foi um processo, não foi um processo difícil, mas foi um processo burocrático, muito burocrático, porque o irlandês, cara, é impressionante. Aqui é um lugar desenvolvido, mas ao mesmo tempo ele é muito preso ao passado. O irlandês, ele gosta de mandar carta Ah, para os lugares. Ele gosta de mandar, por exemplo, eu tenho uma reclamação contra a companhia telefônica, eu não mando um e-mail, eu mando uma carta. você manda uma carta. O agendamento do documento que a gente tem que fazer, que é o JNIB, ele é por telefone, ele não tem site. Você liga lá, Nossa. fala com o atendente, ela agenda. E aí você tinha que E ligar do Brasil, né? não pode ligar do Brasil. Você Ah, tem que estar aqui. tem que estar aqui. Você Ai, tem que estar que aqui. caramba. Pois é. E a gente, quando a gente foi ver, demorou. Ela terminou o processo dela seletiva em março, em abril deram entrada. Final de abril a gente concluiu toda a documentação. Começo de maio fizemos a nossa despedida achando que fosse em junho. Em junho a gente ficou sabendo que a pessoa que estava cuidando do nosso caso entrou de férias para voltar em julho, para daí Nossa. entrar na fila do governo e o visto sair em agosto. Putz, e ainda tinha essa, né? E ainda esperamos mais um mês e meio para fechar a acomodação. Nossa. Mas desde quando vocês decidiram, assim, quando você falou assim, não, vamos realmente sair, quanto tempo foi do clique para começar a pesquisar até a decisão final, assim, que você falou, não, temos que sair porque não dá para ficar no Brasil? Imediato. Imediato, né? Veio o clique, veio o start. Questão de 2 dias no máximo, ela já começou a mandar currículo em cima de currículo. Eu também, da minha forma, mandei, mas como eu sou jornalista de profissão, é uma profissão que infelizmente ela não é valorizada no Brasil como era no passado e no mundo inteiro também já não é mais valorizada. Então, o meu poder de barganha era Sim. infinitamente menor que o dela. Entendi. Entendi. Caraca. Mas aí depois que vocês receberam a proposta, ainda continuou, ainda estiveram no Brasil, né? Iniciaram o processo no Brasil, e aí depois só agora no final do ano é que de fato vocês mudaram, né? Por conta desse processo burocrático, que ainda dependeu da outra pessoa, que entrou de férias, e aí tinha que entrar em contato com o governo, via telefone, e aí, meu Deus do céu. É bem complicado. Isso que a gente teve a ajuda de uma assessoria, tá? A Sim. gente não fez por conta. E quem faz por conta, eu tiro o chapéu, porque olha, Era o que eu ia te perguntar. Era o que eu ia te perguntar. Quão burocrático seria se fosse uma pessoa sem nada, assim. Porque assim, é difícil pensar, mas ainda assim tem gente corajosa o suficiente para largar tudo e ir na loucura, né? eu conheço um caso. Ele é um bom também. Inclusive, eu vou fazer um jabá dele aqui, que a gente chama de propaganda. O Pedro, ele mora aqui há 8 anos, estudou comigo lá no Brasil, no ensino fundamental, e ele fez o processo dele só com a carta de recomendação do trabalho. Ele deu a entrada, ele pagou as taxas e fez tudo por conta. Como a empresa dele era de uma outra categoria chamada Trusted Partner, que são médias e grandes, assim, em linhas gerais, Sim. média e grande empresa que já tem um volume de estrangeiro dentro que eles conseguem importar essa mão de obra, então o governo dá uma acelerada, mas mesmo assim ele demorou 2 meses para o aceite, acho que um mês e meio, dois, Sim. e antes disso ele teve 2 recusas. Nossa. Olha como é importante a gente levantar esse ponto, né, André? Porque ainda assim a gente vê que, por exemplo, você, o seu amigo, vocês, né, no caso, já tinha alguma coisa certa, né, na Irlanda, e mesmo assim o processo foi burocrático. Imagina alguém que sai do Brasil na loucura, eu fico batendo nessa tecla porque se você que assiste o Eurocast, todos os episódios eu sempre falo, não faça isso, não vá na loucura, porque tem muito grupo de Facebook que eu vejo assim, juntei 2.000 euros e estou indo para Portugal. O que eu consigo fazer? Meu amigo, você vai conseguir nada, você vai ficar na rua. Tipo, essa é a Você vai, verdade.
Você vai, pelas notícias que eu ando tendo, eu ainda não fui para Portugal. A única coisa que eu conheço de Portugal era o aeroporto de Lisboa, que é onde eu fiz a escala por enquanto. Mas até onde eu sei de pessoas que são do meu círculo social, que eu conheço há bastante tempo, que inclusive foram para lá recentemente, 2.000 euros vai dar para você tirar um lazer? Vai, você vai lá na Torre de Belém, come um pastelzinho e beleza. Você vai conseguir viver? Não. Não dá, não dá. Eu queria deixar um salve aqui pro Jonathan e pra Ju, que mandaram uma mensagem aqui, vindo do grupo da Irlanda 2023. Obrigado, Ju. O, E o cacique da tribo do grupo da Irlanda tá aqui, inclusive. Ah, legal. Boa. Aí sim. Legal. Um E salve pra galera. um salve. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, é importante. E deixem as perguntas aí, se vocês quiserem participar também. Pode mandar pergunta aqui no chat que a gente está lendo. Em relação ao recebimento do povo irlandês com você, assim, se mudou, obviamente você vai conversar com as pessoas, com seus vizinhos, você vai arrendar alguma coisa, né? Alugar, né? No caso, vai alugar apartamento, você vai conhecer os seus vizinhos, você vai conhecer as pessoas próximas, né? Que moram ou trabalham com você, enfim. Você acha que o povo irlandês, assim, ele te recebe bem? Ele é um povo aberto, caloroso também, ou ele é mais fechadão? Cara, eu vou partir do pressuposto histórico, tá? Porque o irlandês, ele é um povo que conquistou a independência muito recente. A Irlanda tem 100 anos de independência da Ah, coroa só. inglesa. E muitos deles, antes disso, por conta de um período de fome que teve aqui em 1778, se eu não me falha a memória, depois eu consulto no Wikipedia ou no Google, mas foi no século XVIII. Eles imigraram muito para os Estados Unidos, tanto que Boston é a maior cidade que mais abriga irlandês fora da Irlanda no mundo. Olha só. E muitos deles não se acostumaram, ou não prosperaram, ou prosperaram e quiseram voltar. Então eles já voltaram com uma outra cabeça, do tipo, eu não sou só irlandês, eu sou um irlandês que viveu fora da Irlanda e tô voltando para minha terra e eu não quero ser tratado do jeito que eu fui tratado em outros lugares, nos Estados Unidos, na Inglaterra, muitos deles foram para a África do Sul também, ainda quando era colônia britânica e até um pouco depois. E trazendo do passado para o presente, sim, o irlandês, como ele tem essas marcas na história dele, ele é um povo muito hospitaleiro. Ele está realmente de braços abertos para receber o povo estrangeiro. Eu não estou dizendo só os brasileiros, eu estou dizendo Sim. gente que sai da sua zona de conforto, que sai da sua família, que pega de 2 a 16 horas de voo para estar aqui e tentar prosperar no meio deles. Então, sim, o recebimento aqui foi excelente, não só por parte dos irlandeses que eu tive contato, graças Sim. onde a Amanda trabalha, mas onde eu já tive experiência de trabalho. Eles são super solícitos. Eles têm uma mania de falar muito rápido. Então, se você não está acostumado. É Pela, difícil. você já Jesus. sentiu o drama. É, eles têm uma mania de falar muito rápido, mas se você não é souber pedir, mas se você falar, olha, não entendi, eu não compreendo, tem como dar uma baixada, eles não vão te xingar, eles não vão achar ruim, eles vão te ajudar, porque assim, eles se sentem confortáveis quando você se sente confortável. Então não existe melhor forma do que isso, do que ajudar alguém. Obviamente, exato, exato. E aí fala inglês. E qual é a língua oficial, assim, além do inglês? Tem O governo aqui reconhece dois idiomas, o gaélico e o o irlandês, gaélico, que é o o inglês. irlandês, não vulgarmente, e o inglês, mas a vertente britânica, que tem algumas pegadinhas, né? Vou citar um exemplo. Quando você aprende inglês no Brasil, normalmente é base americana. Sim, Então eles vão falar caminhão, truck. Aqui é lore. Não tem nada a ver. que É não tem como se nada a ver. fosse o português lusitano e o nosso Sim, brasileiro. sim, E o gaélico é uma língua, é daqui, até onde eu sei, é uma mistura de celta, com a origem do povo e da da língua língua. celta, com o nórdico e um pouco, uma coisa ou outra do que vê do anglo-saxão, que é o inglês, hoje Sim, vulgarmente conhecido como inglês. É uma junção disso tudo e faz o gaélico. Tem até palavras, por exemplo, como tatu. Você vai falar, puta, é um animal. Não, tatu sou eu, é usado como eu.
E só o tu é usado como você, ou seja, tem uma Ah, similaridade tem até uma com o português. similaridade. Olha só, que interessante. Que interessante, porque tem a mesma raiz, né? E eu perguntei isso e em relação do. Como você estava falando em relação a conversar, pedir para falar mais devagarzinho, né, e tal. Mas se você falar na língua deles, pelo menos o básico, assim, bom dia, ou poderia repetir, por favor, até que acaba mudando, né, o jeito deles te tratarem, né, quando você fala, por que que eu, né, de novo, por que que eu tô conectando esse ponto? Porque normalmente quando você vai, por exemplo, para a Alemanha e você vai conversar com alguém e tal, se você falar em inglês primeiro, o alemão ele é meio turrão, né? Ele não vai te responder. Mas se você responder ou perguntar alguma coisa em alemão e pedir para ele falar em inglês, ele vai te responder em inglês. E aí por isso que eu perguntei em relação à Irlanda, se era algo parecido. O gaélico aquele é ensinado nas escolas, independentemente se você é filho de irlandês ou não, eles vão te Sim. ensinar. Se vão usar no dia a dia, cara, difícil. X. Não, e é muito difícil. Eu conheço vários irlandeses que não falam, tipo, sabem palavras soltas, formula até uma frase pronta ou outra, mas assim, se você for um fluente em gaélico e conversar com a maioria da população aqui, sem chance. Entendi. Caraca. O Luiz Felipe mandou uma mensagem aqui bem bacana, cara, em relação ao processo de migração do Stamp 2 para outro visto. Você sabe o que que é? Eu não entendi. Stamp 2 é o visto do estudante aqui. É o visto para intercambista. Legal. Então seria, então eu acho que para eu reformular a pergunta seria algo em relação a mudar o visto de estudante para um visto que seja de trabalho ou de residência, né? Me corrija se eu tiver errado, Lucas. Então, desculpa, Mas se você pode não repetir. souber, não tem problema. A gente pode correr Só atrás depois dessa informação. deu uma Tá, cortada aqui, só repetir para entender o contexto de novo, por tá, favor. vamos lá, desculpa. O Lucas Felipe, ele perguntou aqui como funciona o processo de migração do Stamp 2 para outros vistos. Daí eu entendo que seja como que funciona a migração do visto de estudante para o visto de trabalho ou visto de residência, né? Acho que é isso. Vamos lá. Primeiro de tudo, independentemente do seu visto, não confie em fontes duvidosas. Tem alguma dúvida? Consulte, principalmente quem for estudante, consulte a sua agência, para não se meter em cilada, porque você vai estar num país que não fala português e longe de casa. Todo E mundo tem sabe onde muito cala golpe. aperta. Exato. Pois é. Mas vamos lá. Quando você tira o Stamp 2, ele serve tanto para estudante de inglês como para estudante universitário. São os estudantes em geral. Eu acho que só não serve para estudante de escola regular. Se a pessoa, ela por exemplo, ela almeja entrar e subir a categoria dela de visto, vamos supor, eu sou um estudante, eu fiz o meu curso de inglês, agora eu quero fazer uma faculdade. Sim, é possível. Continua com o Stamp 2, quando você termina a sua faculdade, você pega o Stamp 1G, 1G, que é o G de, como se fosse, em termos gerais, de graduado. Tanto que ele tem uma subcategoria que a minha de visto é o 1G Spouse, né, cônjuge. Certo. Mas é possível sim, é possível. Que legal, que legal. Obrigado, obrigado por compartilhar, André. Obrigado mesmo. Falando um pouco em relação ao inglês, assim, né? Eu acho que a Irlanda, ela é um dos países mais, acho que é um dos top one da lista, né, de pessoas que querem ir aprender inglês, né? Você acha que as pessoas que vão para lá, se não souberem nada, conseguem se virar e aprender ou é melhor ou tem algum programa do governo que ajuda ou é melhor pelo menos o básico e se mudar? Como que você vê a questão do inglês assim? Eu vou tirar assim de duas experiências, uma própria e uma de um conhecido que chegou recente. Ele tem uma semana e meia, duas aqui. Quando eu estava no Brasil, eu cheguei a fazer curso de inglês. Eu fiz na CNA. Não é uma escola top, mas também não é ruim. Eu Sim. peguei na época era o TOEFL, o pai do TOEFL. IELTS. Ou seja, vamos dizer assim, eu zerei o joguinho. Você Eu teve que cheguei. tirar o TOEFL para imigrar também ou não? Não, não, Ah, não, tá. não. Eu tinha tirado em Você já tinha 2010 e tirado. não, Entendi. e não, e não corri atrás de renovação. E eu fiquei depois 11 anos sem usar ele, nada de inglês, nada, para lugar nenhum. Eu usei muito pouco.
quando eu trabalhei na Bandeirantes, para falar com o pessoal que trabalhava na FIFA, mas era aquela coisa básica do básico. Atender ligação, quero falar com fulano, fulano atende, faço as perguntas e acabou. Era bem esporádico. Legal. Zerei o joguinho, fiquei nessa lacuna aí de 11 anos sem usar inglês. Quando eu pisei aqui, eu falei, vou lembrar de tudo. Ih. Cara, eu chegava pra Amanda direto, eu falava, mano, vamos falar inglês em casa porque eu não tô lembrando de quase nada. Eu gaguejava, eu sabia, o listening, né, o fato de ouvir, não perdi. Então tudo que falava eu entendia, mesmo rápido. Sim. Só que na hora de verbalizar, era só pérola. Era só pérola. Só pérola é boa. Só pérola. Era só... Mas é engraçado isso, porque eu tive algo similar também. Então era assim, eu aprendi inglês, né, durante a minha adolescência e tal, mas não usava. Mas é o que você falou, o listening, a gente tem muito filme, a gente tem muita série, enfim, no Brasil. Música. Então a gente, música também, então a gente consegue escutar. Quando você vai fazer uma entrevista em inglês, ou quando você vai, sei lá, conversar com alguém de fora, é difícil você dar o clique, né, de mudar do português, exato, mudar a chave. E depois que você tá imerso ainda, é pior ainda, porque às vezes, assim, você tá conversando em português em casa, daí você vai no mercado, putz, é natural, né, você ter esse clique. Me fez lembrar de acho que eu tinha umas 2 semanas aqui, me ligou uma moça de entrevista de emprego. E aqui a entrevista normalmente é por telefone, ela já liga, já é a entrevista, não é um bate-papo. É sério. Aí você vai falando tal. Aí a hora que eu fui me despedir, eu falei tchau, tchau pra ela. tchau, Jesus. Simples assim. E desse outro exemplo que eu tenho pra tirar do meu amigo, que ele tá aqui, o Pedro, é outro Pedro, não é o mesmo de 7 anos atrás, ele chegou apavorado. Cara, eu não sei inglês, eu não sei nada. Eu falei, amigo, abre a mente. Se permita errar, se permita acertar, você tá aqui pra aprender, cara. Não tem segredo. Exato. Hoje ele já tá desenrolando bem melhor do que quando ele chegou em 2 semanas. É um cara que ele evoluiu bastante. A gente fez uns acordos do tipo, evitar de falar português. Se for pra escrever, escreve em inglês. Se for pra mandar áudio, putz, eu tô gaguejando. Cara, manda o áudio que eu me viro pra entender e vice-versa. E a gente vai se ajudando. Sim. Eu acho que assim, quem faz o aprendizado ou desaprendizado é você. É você mesmo. Cara, esse é um ponto muito legal que você tocou, porque é importante você ter pessoas que estão no mesmo nível de aprendizado, ou pelo menos estão abertas a poder te ajudar a conversar, e não ter vergonha, né? Eu acho que esse que é o mais importante, você só aprende errando. E para você ser bom em alguma coisa, primeiro você tem que ser ruim em alguma coisa. Então, se você vai treinando, conversando, entende, você tem uma outra pessoa do outro lado que te ajuda a falar ou te corrige as palavras, enfim, é um ganha-ganha, né? Primeiro você treina a pessoa também e segundo você aprende. É um muito bom ponto esse. É o que eu costumo dizer, nenhum prédio é construído pela caixa d'água, é sempre pelo estacionamento. Exatamente. Você tem que ter a base. Você tem que ter a base. Senão você não sobe nada. Pois é. Que legal. E falando assim de brasileiro aí na Irlanda, você encontrou muito brasileiro ou nem tem tanto assim? Aqui em Dublin tem a Capel Street. A Capel Street é a rua dos brasileiros. Tem mercado, nossa, tem barbearia, tem... Tá todo mundo lá. Tá todo mundo. E já trabalhei com brasileiro aqui, já tem história para contar de brasileiro aqui. Nossa, é bom? Dá para compartilhar ou não? Eu vou... Não, melhor não. Beleza, deixa offline. Qualquer dia faz um podcast só de pérolas. É uma boa ideia. Aí até dá. Ideia. Mas, assim, segundo a Embaixada Brasileira, legalmente, somos em quase 60 mil. Eu não sei se é só Dublin ou na Irlanda inteira. Eu acho que é na Irlanda inteira. Mas diz as contas oficiais que são de 60, 65 até 70 mil. Mas eu calculo que se juntar os ilegais, tá beirando 100. Então, esse é o ponto, né, cara? Porque a gente tem as pessoas que vão legal, com visto tal, direitinho. E aí, assim, eu obviamente não quero julgar o que é certo, o que é errado, se faz sentido, se não faz. Às vezes pra pessoa faz sentido. Mas, assim, morar ilegal, cara, vai trazer um perrengue tão desnecessário que você teria uma vida muito melhor no Brasil.
Experiência própria, eu já fui imigrante legal, não aqui, eu tentei no Japão em 2015. Não conta isso, meu amigo. Já foi, já foi. Mas voltei pro Voltou, Brasil. voltou. Voltei. Cara, para todo mundo que eu falo, quando quer sair do Brasil, vou sair ilegal. Beleza, ninguém te proíbe. Você quer ir? Sua conta e risco. Só que eu penso pelo seguinte: se te der uma dor de barriga, literalmente falando, se você precisar parar dentro de um hospital, o Já que você vai era. fazer? Já era. Casa cai, a Casa casa cai. cai. Casa cai. O Pedro tá falando aqui pra você contar como que aprendeu a falar gaélico no pub. Ó, os perrengues aí aparecendo. Vou só falar, assim, eu não vou falar o que eles me ensinaram, porque se eu falar, a live cai. A live cai, não. Então, pelo amor de Deus. Esse Pedro é o que eu te falei, que veio pra cá aprender inglês. Ele é o Ah, que que tá legal. evoluindo bem. Ele já é faixa preta de taekwondo, daqui a pouco ele fica em inglês também. Boa. E esse dia do pub ele tava eu, ele e a Amanda. Aí encostou um irlandês e ele falou: vou te ensinar umas palavras em gaélico. E os dois, tonto, eu e ele, vamos aprender. Aí ele começou a ensinar, a gente, os dois idiota bebendo, foi aprendendo. Vamos que vamos. No dia seguinte eu fui encontrar um amigo da Amanda do trabalho dela, que ele Putz, do manja. trabalho ainda, cara. Ele manja. Aí ela falou, ensinaram gaélico pro André. Aí eu falei, ainda bem que eu avisei, porque eu falei assim, me ensinaram que, tipo, você é um cara, tipo, você é um cara legal. Quando eu falei a frase pra ele, o cara só fez assim. Putz. Ele falou, meu, te ensinaram Ah, muito. fez palm. Fez palm, quase. Ele falou, não, isso daí é xingamento, cara. Você Nossa. se lascou. Eu falei, bom, ele se lascou português, porque a gente tem em cidade tem que ser malandro. E eu e o Pedro, a gente ensinou o cara a falar um monte de palavrão que você encontra na rua. Então, tipo, foi tomar lá da cara. Ele me ensinou um monte de besteira em galho, que eu ensinei ele em português também. Se encontrar um brasileiro, eu não sou responsável. Não sou responsável. É, chumbo trocado, né? Mas foi isso. Chumbo trocado não dói. Que legal, cara. E assim, falando em relação ao mercado de trabalho, assim, você acha que o mercado de trabalho está mais aberto para as pessoas que estão imigrando ou tem oportunidades para as pessoas que moram fora e estão querendo imigrar, igual tem bastante países assim que começaram a contratar principalmente depois da pandemia, né? Começaram a contratar bastante gente de fora, principalmente brasileiro, né? Tá tendo contratação, tá tendo bastante contratação também aí na Irlanda, André? Principalmente os caras aqui que vem para cima, eles não estão medindo, para ser bem claro, eles não estão medindo esforços. Eles fazem umas ofertas assim arrojadas, por exemplo, de 100 mil por ano, 100 mil euros por ano. Mesmo com a dedução dos impostos aqui, é um puta dinheiro, cara. Sim. Mas assim, trazendo mais para um pouco para minha realidade, porque eu não sou da tecnologia, como eu já falei, sou jornalista de formação, já tive outros trabalhos, já fui dono de loja lá no Brasil. Para o lado mais povão da coisa, vamos dizer assim, tem trabalho? Tem, Tem. mas eles não vão te bancar um caixote no depósito, não faz sentido. Então você já tem que vir ou vir com alguém, ou com um parceiro, você, estudante, arruma trabalho muito fácil aqui, principalmente estudante brasileiro que vai, aquele negócio, não, eu quero juntar dinheiro, eu vou pegar os Ryanair da vida, vou voar a Europa, aí de um dia tá de cleaner, no outro dia tá de som, esses assim arrumam emprego fácil aqui. A oferta tá bem boa, a demanda tá muito boa, na verdade. E tem oportunidade? Tem. Eu, por exemplo, fiquei 2 anos no Brasil. E eu mandava no LinkedIn a rodo. Cansava. Vista aqui, eu não tinha nem chego na Irlanda, eu já dia seguinte. Mercado tem. André, só um segundinho, cara, que acho que tá. Eu não tô te escutando muito bem. Eu não sei se é a minha internet aqui. Pode ser a minha também. Deixa só eu
Pessoal, vocês estão escutando a gente bem? Tô de olho aqui no chat. Vocês estão escutando a gente bem? Como que tá a conexão para vocês? Você tá me ouvindo bem, André? Tô ouvindo bem. Quem falha? Para você não tá falhando. Não. Tá, perfeito, perfeito. Espera aí. Espera aí, me dá só um segundinho que eu acho que tá cortando o André. É, tá cortando. Tá cortando um pouquinho. Me dá só um segundinho. Deixa eu só conferir aqui se o modem tá tudo certinho. Só um minutinho, pessoal. Beleza. Você tá conseguindo me ouvir agora, André? Pessoal? Perfeito. Perfeito. Ih, mas ainda tá cortando. Ainda tá cortando. O celular do modem também. Coisas que acontecem ao vivo, né, gente? Vocês ao vivo passa por isso. Dando para vocês. E isso aqui na internet, às vezes, não é a missa um terço do que se passa na TV. Exatamente, exatamente. Vamos esperar um pouquinho aqui, ver se a conexão dá uma estabilizada. Deixa eu ver aqui a minha internet, como que tá. Internet speed. Você consegue fazer o teste, André? Da internet? Sim, deixa eu conseguir. Vou fazer do Google mesmo. Eu tô fazendo do Google aqui. Chega essa hora. Acho que a vizinhança inteira começa a ficar na internet aí. Vou te contar uma coisa que toda vez que eu. Desde quando eu fiquei sabendo, e depois que eu vim pra cá que eu vi, você fala, não acredito. Aqui, pelo menos, eu não sei como que é aí na Holanda, mas aqui na Irlanda não tem fibra ótica. Não existe fibra ótica. É cabo axial, coaxial ainda. Caraca, cara. E você sabe que quando eu fui fazer a minha internet aqui, o cara ainda me perguntou se era fibra. Eu falei, bom, eu acho que é fibra, né? Porque eu tive um cara que me ajudou a contratar a internet aqui. Só que ele estava me falando que por mais que seja fibra do poste até em casa, do poste até o servidor lá, é cabo coaxial também. Aí não adianta nada. Não nada. É só para falar que tem um cabo ligando o poste. Ponto. Pois é. Pois é. Olha, aqui eu Ó, fiz o agora teste, melhorou. tá sob controle. Bateu Boa. até acima do limite, ainda bem. Mas mesmo assim, por ser cabo coaxial, às vezes no teste mostra uma coisa, mas tá bem abaixo Sim. do que se é esperado. Sim, sim. Eu também fiz o teste aqui, o pessoal tá falando que melhorou. Que bom, que bom. Desculpa Tá aí, bom aí pessoal. para acontece. Gente, vocês estão me ouvindo bem também? Vocês, acho que sim, Aqui né? o Jonathan falou que sim, né? Tava cortando o André, mas agora eu tô escutando bem. Tô Pessoal conseguindo te da escutar. vou reclamar com o pessoal da Virgin Media aqui pô, Fala, pô, gente, no meio da live, pô. não dá, né, Pelo meu? amor de Deus. Qual, qual foi a última? A gente É tava isso. falando Qual que foi? do mercado de trabalho, né? Então, como que é o mercado de trabalho? Se está aberto para as outras pessoas que gostariam de migrar? Como que tem sido desde quando você se mudou, assim, o que você tá vendo, né? Porque, assim, eu reparei, eu só reparei nisso, aliás, quando eu me mudei para Holanda ou para Portugal, enfim, que tinha muita oportunidade, porque lá no Brasil eu não tinha a visão que das oportunidades aqui. Essa
essa, essa percepção também é sua? Com certeza, eu tava sofrendo na pele lá no Brasil. Porque eu fiquei, depois que começou, entre a pandemia e o fechamento do meu comércio, foram 1 ano e meio. E desse 1 ano e meio pra cá foi só bico e quando eu arrumava bico. Senão eu tinha que. Ainda bem que eu tinha uma reserva, eu dependia Sim. dela. Mas aqui na Irlanda, antes de eu chegar, já tinha entrevista pro dia seguinte da minha chegada. E foi uma semana que, cara, foi surgindo entrevista uma em cima da outra. Obviamente, meu inglês não estava tão afiado, fiquei pelo caminho. Mas agora a história já mudou de figura. Voltou, deu uma pausa, aconteceu uma mini recessão, deu uma congelada nas vagas aqui, agora elas estão voltando e tô ainda fazendo entrevista, mas não significa que estou trabalhar, porque sempre há alguma coisa para fazer, sempre, e não é bico, vou ali apertar um parafuso e acabou o serviço. Não, eu trabalhei 1 mês de contrato assinado por uma empreiteira bonitinho, auditando parte de celular e me rendeu uma grana muito. Isso dizendo minha experiência de vida, como, Sim. entre aspas, povão. É o cara que não é do tech, porque quem é do tech aqui na Irlanda, meu, não falta vaga, até sobra. E sobra bem, e sobra do tipo. Eu vejo a Amanda às vezes fazendo entrevista, o cara tem uma oferta de salário de 100 mil, 100 É, mil euros por ano. Gente, isso daí é uma grana surreal, cara. sim. Mesmo com os descontos que você tem do imposto, Dá dá pra para se viver viver muito bem. super bem, né? Dá pra viver super bem. Uma coisa que não. Diferente do Brasil, por mais que você ganhe bem, o real não vale nada. Você não tem poder de compra. Nossa, isso é triste. Mas esse é um ponto interessante que você comentou, né? Porque mesmo fazendo os tipos de serviço que não são tão comuns, você conseguiu viver, né? Você conseguiu ter o seu dinheirinho, é, você conseguiu comprar o mínimo, né? Eu tava conversando inclusive com a Niara, que é uma moça que mora em Calgary, no Canadá, e o marido dela foi trabalhar na cozinha, cara. Tipo assim, ele era, agora eu não me lembro de cabeça o que que era, mas não era tecnologia, mas era era uma carreira muito boa no Brasil. Mas daí ele falou assim, pô, eu gosto de cozinhar, eu quero ir pra cozinha, eu vou ver qual é que é. E ganhava assim um valor que dava para se sustentar, né? E aí a gente vê que fora até aquelas oportunidades que a gente vê como algo muito tipo, ah, não, pra que eu vou me sujeitar a isso? Mas, cara, sim, tem gente que trabalha nisso, consegue sobreviver, consegue viajar, consegue ter uma qualidade de vida boa. E essa é uma realidade que o Brasil não tem, né? Os brasileiros, eles sempre ficam tentando diminuir, né? Ou falar, quer dizer, né? Não vou falar diminuir porque realmente não dá para viver com R$ 1.000, que é, por exemplo, o salário base de uma auxiliar de cozinha, né? Não dá. Não, é E impossível. impossível. Mas com 1.000 euros você consegue. O grande problema aqui da Irlanda é que, assim, se você ganhar o mínimo, você, infelizmente ou felizmente, você tem que dividir uma acomodação. Porque aqui está com uma crise muito grave de acomodação. E quando você procura uma. Quando eu falo acomodação, não é, eu vou ter um apartamento só para mim. Não, é caso de. Isso eu vi numa rede social. Caso de cara alugando a vaga na cama, é só aquele espaço ali para você dormir junto com outro, 1.000 euros por mês. Caraca, isso é Tem novidade caso, também. tem caso. Putz. Assim, vai daquele negócio, você quer pagar? Você não quer pagar? Você tem outra opção? Você tem outra opção, mas sempre vai ter alguém que pague. Sempre É vai como eu, ter. é como eu costumo dizer na área do comércio. Sempre tem o esperto e sempre tem o cara que é Menos trouxa, esperto. menos esperto. Quando os dois se encontram, dá negócio, Dá negócio. Dá negócio. entendeu? Aqui tá com um problema muito grave de acomodação, graças também a um atraso do governo irlandês, porque eu entendo que ainda não está se situando o que é o centro de Dublin, procura no Google, coloca lá, Dublin Centro. É bonito? É muito bonito. É um lugar histórico? É um lugar Sim. histórico. Mas, sabe, tipo, você tem que pôr na balança. Você tem uma crise de habitação,
Mas não, eu não vou levantar prédio acima de 5 andares, porque senão o centro da minha cidade vai ficar feio. O centro de Paris é menos feio? O centro de Paris praticamente tem prédio acima de, de 5, 6, 7, 10, às vezes até 10 andares, de Art Deco, Sim. de arquitetura rica. Aqui é um monte de prédio cheio de tijolinho baixo. Então você tem que botar na balança. Dá para preservar? Eu acho que dá. Eu acho que é um caminho. É uma coisa típica? É uma coisa típica, mas não precisa fazer isso a ferro e fogo a ponto de sacrificar os seus habitantes e os estrangeiros. E principalmente os seus habitantes. Exatamente, exatamente. Mas uma coisa que eu vejo acontecer muito, por exemplo, lá em Portugal, o salário mínimo ele é, bom, é um dos menores da Europa, né? Mas ao mesmo tempo que o salário mínimo ele é um dos mais baixos da Europa, tem muita gente trabalhando em restauração, por exemplo, que é o restaurante, né? Brasileiro fala restaurante, português fala restauração. Ganhando menos do que o salário mínimo. Por quê? Vamos ver se as pessoas adivinham. Porque estão ilegais. Por isso. E aí Aí se você tem que se sujeita. sujeitar. Aí você tem que se sujeitar a compartilhar a cama, a pegar o quarto mais baratinho. É isso. Por isso É que. aqui. Não, desculpa te interromper, Não, não, pode. eu só queria frisar que é por isso que é ruim você mudar sem estar ilegal, né? Eu só queria deixar claro isso. Esse a gente não renda para ninguém, porque além do fato da moradia, eu penso muito pelo lado da saúde. O exemplo que eu literalmente usei. Se você passar mal, precisar ir para um hospital, você vai ser tratado? Você vai ser tratado, só que é o seu sonho. E aí todo mundo acha, não, vou me enfiar no primeiro avião de volta para o Brasil. Não. Você fica 10 anos impedido de entrar, se for aqui no caso de país membro da União Europeia, na Europa inteira. Acabou. Aí você tenta tirar um visto americano, você não consegue. Você vai tentar tirar um visto japonês, você não consegue, você fica marcado. Já Você fica era, marcado. acabou. Ótimo ponto, ótimo ponto. Mas assim, aqui desse negócio de sujeitar a acomodação, não é exclusividade do ilegal, é exclusividade de quem. Os estudantes, principalmente, ou de quem ganha um pouco abaixo do mínimo, mesmo estando legalizado, porque aqui a crise de acomodação é um problema grave, grave. Ou anteontem, eu tinha lido no Irish Mirror. Se vocês tiverem curiosidade depois, quem quiser, eu compartilho o link, tá salvo, da reportagem de uma menina que era irlandesa, estava trabalhando numa grife lá em Dubai. Ela foi mandada embora, só que ela tem casa própria aqui, Sim, e a casa estava alugada, porque, óbvio, ela não vai deixar as moscas, as né? moscas. E ela não conseguiu pegar a casa de volta, porque aqui tem o. No inverno, você não pode despejar ninguém durante o período do inverno. E ela, como irlandesa, não consegue achar acomodação. Ela mesmo ligando e falando, eu sou irlandesa, eu preciso de um lugar para morar. O povo fala, não tem. Não E se tem. tem, é tanto. Ou seja, pague o aluguel, né? Como se diria o É o seu barriga. famoso pague o aluguel. Aqui é pague o aluguel, sim. Pague o aluguel. E assim, eu não vejo a curto e até médio prazo, não vejo perspectiva e solução. Eu digo porque eu moro numa zona mais afastada de Dublin, do centro de Dublin, Sim. e que vamos dizer assim, que é um open site. É cheio de terreno que você vê, não, aquela mentalidade do brasileiro do tipo, tem um terreno da avó vago ali, vamos construir uma casa? Aqui tem. Mas, cara, continuam levantando prédio de 5 andares, com os apartamentinhos desse tamanho. Aqui atrás tem um só, atrás da minha casa, que tem um que parece que vai ser mais de acho que 10. E já tá tudo sold out, já vendeu tudo, porque o povo até tem dinheiro para comprar, mas não tem onde gastar. Não tem onde gastar. Mas também tem muita gente fugindo de outros países aqui na Europa, né? Principalmente no leste europeu. Eu acho Bastante que isso ucraniano. eu acho que isso também deu uma mexida no mercado, porque eu lembro que no começo do ano, quando eu me mudei aqui para Holanda, já estava difícil encontrar apartamento também. A gente teve, cara, muita sorte de conseguir um apartamento aqui, relativamente numa área boa do centro e tipo assim, um mês depois, quando estourou o problema lá na Ucrânia,
muitos brasileiros que vieram para cá não conseguiam mais apartamento aqui em Amsterdã. Só conseguia em lugares totalmente fora, assim, e muito longe, até às vezes até outra cidade, precisa de trem para chegar, muito ruim, né? Eu imagino que isso se estendeu para outros países, né? Aqui tá assim também. E aqui não tem para onde correr muito, porque eu costumo falar para Amanda, eu falei, a Irlanda, ela é tipo Alcatraz, é uma rocha no meio do oceano e já era. Você tem Isso. mar para tudo quanto é lado. Você não tem para Nossa, onde correr. é verdade. E aqui, assim, nós temos Dublin, que é a capital e a maior cidade do país. Nós temos Cork, que é a segunda maior. Tem Galway, que acho que é a terceira, se eu não me engano, a maior. E Wexford não, Waterford, que é a quarta. E a primeira cidade, historicamente falando, a primeira cidade aqui da ilha. Tirando Dublin, Cork, Galway, Waterford, e nas minhas contas está faltando mais uma, que são quatro, entre cinco, são quatro que tirando a capital, Aham, que são elas giram maiores. em. Não, e Sim, são grandes até, é padrão sim, tipo Limeira, no interior de São Paulo, sim, 100, sim. 200, Limeira, se não me engano, tem 200, mas eu tô falando coisa de 100 mil habitantes para uma ilha do tamanho da Irlanda, é grande. Pô, E todas elas entupidas de gente querendo procurar acomodação, não tem para onde correr. caraca. Só é um pouco mais fácil, mas assim, entupido igual. Seria Limerick? Ah, Limerick, é Limerick. Limerick, exatamente. Olha só. O Lucas aqui ele perguntou, para quem é da área de TI, compensa mais encarar Dublin ou pode encontrar alguma oportunidade uh, Drow, Remota. não, acho que ele comentou o nome da cidade, Drogheda, É, Drogheda, Drogheda. Drogheda, que seria uma cidade mais pacata, né? Drogheda é perto daqui, tem uns 60 mil habitantes, não fica tão longe. Cara, o que eu tenho para dizer para o Lucas é o seguinte: tudo vai depender do que você busca. O TI, o técnico, na verdade, Sim. ele tem opções. Por exemplo, eu quero trabalhar no escritório todo dia. Tem empresa que te aceita trabalhar no escritório todo dia. Ah, eu quero híbrido, porque eu gosto de ficar a parte em casa, a parte para o escritório. Tem as opções. E full remote? Tem. Vai depender de você. Sim. Agora, se ele está partindo do pressuposto eu vou para Drogheda porque a cidade é menor, então o meu operacional vai ser menor. Sim e não. Sim, pelo seguinte, você não vai ter onde gastar além do mercado, além da sua subsistência. Por exemplo, você não vai ter a Dices, que é uma balada super famosa aqui no centro de Dublin. Você não vai ter em Drogheda. Você vai ter no máximo o pub do Brian lá na esquina. Você vai tomar umas Guinness e é isso aí. Você vai para casa e já era. Agora, eu vou para lá porque, sei lá, a carne em Dublin custa 5 euros a bandeja, lá eu vou pagar 3. É conta supérflua. É, Aliás, você nem vai pagar isso, te garanto. não, e fora que tem o tempo de deslocamento, né? Tem Você ir tempo de pra lá. deslocamento. Drogheda, ela é caminho para Irlanda do Norte, né? E daqui de Dublin, de trem, se eu não me engano, dá 1 hora e meia. Então, Aí não compensa. Não você tem que botar compensa. na balança. Tem muita gente que faz isso lá em Foz do Iguaçu, né? Tipo assim, atravessa da Argentina, né, ou do Paraguai até o Brasil para comprar coisas mais baratas, depois volta no mercado, né, eu digo. Mas assim, a gente tá falando de atravessar a ponte, né? Nesse caso é totalmente o Não, oposto. é um trem com hora marcada. É, Não é que nem eu morava lá em São Paulo, a gente que morava lá. Eu morava no Arthur Alvim. Vou pra Galeria do Rock, vou lá no centro. Eu entro no metrô, tô lá. sério, Cheguei. já era. É uma distância grande? É uma distância grande, mas a facilidade para percorrer essa distância grande eu tinha. Mesmo com o metrô cheio, com todos os percalços, eu tinha. Agora, Drogheda fica 1 hora e meia daqui. Se você não tem carro, cara, não vejo por que ir. É. A menos que seja full remote, né? Beleza, é como eu falei, aí tirando a sua subsistência, você não vai ter muito o que gastar lá. Sim, Não vai ter. É sim, uma cidade menor. exato. E falando um pouco assim da questão dos aprendizados, né? O que você teve de aprendizado assim pessoal? Quais foram os cliques assim que te deram depois que você se mudou, né? Eu pergunto porque, por exemplo, uma coisa que muitas pessoas falam e quando se mudam, né? Ele é a relação da
depressão, né? Tipo, você se sente sozinho, família. Como foi essa questão da mudança, assim, para o André de forma pessoal, né? Quais aprendizados você teve em relação a isso? Cara, é curioso porque eu tô com 31 anos e eu já morava sozinho desde os 21. Só que eu morava sozinho na extrema leste de São Paulo, minha família morava na Moca, meu pai numa cidade próxima do interior e minha mãe em Limeira. Então, mesmo sozinho, eu não estava de fato sozinho. Aqui eu tô sozinho com a minha esposa. Somos só nós dois. É uma equipe de dois. É, É uma equipe de dois. um tem que cuidar do outro, né? Um tem que cuidar do outro, cara. Aí por um lado, eu vou assim, abrir bem o coração. Por um lado, eu fiquei feliz de sair do Brasil porque eu não me sentia bem lá. Eu não gostava de morar lá. Então, o fato de sair do Brasil, para mim, me ajudou muito. Como pessoa, me ajudou muito. Porque melhorou muito a minha autoestima. A Amanda é testemunha. Ela sabe o que eu estava passando. Sim. Desse sentido assim de ficar depressivo. E então, era o maior sonho da minha vida era sair do Brasil. Consegui. Só que por um outro lado, eu cheguei aqui na ilha, como eu falei, com uma equipe de dois. Eu não tenho, por exemplo, foi muito estranho nos primeiros dias, porque especialmente acho que foi no primeiro ou no segundo domingo, que a gente acorda tarde no domingo, a gente acorda quase meio-dia. Eu acordei assustado. Aí eu falei, peguei no braço da Amanda, eu falei, Amanda, vamos tomar banho que eu tenho que ir pra minha avó. Aí ela Nossa. olhou pra minha cara, ela falou, André, sua avó tá a 12 horas de distância daqui, cara. Você Nossa. vai fazer o que lá na sua avó? Eu falei que... Então, o que eu aprendi é, você tá aqui ou em dupla, ou em trio, ou em bando, ou alone, né, sozinho, Sim. você tá por você, cara. Você tá descobrindo tudo que você tá descobrindo sozinho. A grama aqui é diferente do Brasil. Então tudo é uma questão de descoberta. Você dá uma volta na esquina, você fala, caramba, o povo tá andando aqui na contramão, a mão é inglesa, é outro sentido. É uma explosão. E isso me engrandeceu de uma forma do seguinte: eu saí da minha zona de conforto, mesmo não estando confortável nela, saí. Eu saí. E olhando para cá, eu falo: isso aqui é o que eu busco de conforto? Sim ou não? Por enquanto, sim. Pode ser que amanhã não também. E a capacidade de você se moldar é o que vai definir isso, né? Tem muita gente antes de vir para cá, eu tava encontrando em grupo de WhatsApp, Facebook, falando: eu tenho 40 anos, estou velho para isso, não sirvo mais. Meu, para com isso. Não existe. Eu conheci o pai e filho, eles moram em. Acho que é Limerick. Depois eu vou Sim. ver, eu até procuro no WhatsApp. É pai e filho. E eles vieram para cá estudante, os dois. O rapaz tem 30, o pai tem 60. Nossa. E eu te falo, o que que impede? Isso aqui, ó. Não, É a única coisa que impede é exato. isso aqui. Nada impede, né? Nada impede. Nada Basta você impede. querer. E olha só que legal que você comentou, né, em relação a esse sentimento de pertencimento. Então, quando a gente tá no Brasil, assim, o fato da gente não tá confortável, né, com a vida que a gente tem em relação a horas e horas de transporte, Insegurança. insegurança. Puxa, cara, eu fico eu fico pensando, né, tentando relembrar, né, mas cara, você vai no centro, você não pode andar com o celular na mão. Você vai, sei lá, fazer uma corrida de noite, você tem que ficar prestando atenção em todo mundo. Então, é muito estressante, cara, é muito estressante. E quando você se muda, parece que toda aquela carga que você carregou durante a sua vida inteira, ela sai, né? É Sai, bizarro ela isso. sai. Ela fica no aeroporto de Guarulhos. É bem isso aí. Fica lá em bagulhos, né? Exatamente. Cara, você falou da insegurança, mas aqui a gente tem segurança, mas tem a parte boa e tem a parte ruim. Sempre vai ter problema. A Sempre parte vai ter boa, a problema. Amanda, ela é uma pessoa que nem eu, ela presta muita atenção nas coisas. E um dia ela precisou ir no banheiro do shopping, ela foi lá mexer no celular, tal. Na hora que ela foi sair do banheiro, ela me encontrou, ela foi, botou a mão no bolso, cadê o celular? Putz, Ela voltou correndo e o shopping tava, ó, que era um dia depois do Black Friday. Então nossa, tava um formigueiro. lotadaço. Ela voltou, parecia um foguete para dentro do banheiro, deu 2 minutos, ela voltou com o celular na mão. Uma moça tinha achado e estava perguntando para outras meninas.
Se de era quem que era o dela. celular. A Amanda falou que era dela, aí ela deu o celular na mão da Amanda. A Amanda botou no Face ID, que é um iPhone, né? Sim, Desbloqueou, ela falou, ó, o celular, pra você ver que realmente o celular é meu. sim, sim. É, importante isso. Porque, Eu quero, eu quero ver em São Paulo, quando que você vai achar lá no centro da cidade cara, isso? o que é triste até pensar. Olha, de novo, desculpa. O objetivo não é falar mal ou falar coisa triste, enfim. É só Mas os assim, é que fatos. são fatos, cara. E é tão bizarro isso, porque se você. Tem muita. Não é pegadinha aqui no YouTube, né? Mas tem um monte de vídeo de gente fazendo assim: ah, derruba a carteira em frente de alguém, ou esquece o celular. Fazendo assim, cenários, né? Cenários hipotéticos. Cara, é muito bizarro você ver muita gente vai lá, pega e ó, sai correndo. Isso que eu vou, e ainda vou entrar num outro ponto, que nem o iPhone que ela tem, se você for comprar aqui numa loja, é 400 euros. 400 euros é uma boa grana, não é tão Sim, barato. Valor por valor? Ah, um iPhone 11 no Brasil está, sei lá, 5 mil reais. Aqui é 400 euros. 400 euros para muita gente faz diferença. Faz faz. muita diferença. E devolveram. E devolveram. Mas, porém, tem um outro lado, tem um lado chato aqui na Irlanda, que são os nanás. O Jonathan, se ele tiver ainda assistindo a live, que com certeza ele vai estar, Tá ele assim. mora. Ele é exemplo. Ele é exemplo. Ele morava num bairro que era lotado de naná. Naná, para quem não sabe, é o famoso trombadinha no Brasil. Olha. Ele é uma abreviação da palavra knacker, que é batedor de carteira. Sim. E, cara, na maioria, eu falo esses moleques porque são moleques, eles são menores de idade, eles não estão nem aí pra nada. Enfia a mão na cara de imigrante, na cara dos irlandeses. Se cismarem de te assaltar, eles assaltam. O Jonathan, mesmo no bairro dele, quando eu conheci ele lá do serviço de imigração para pegar a nossa permissão de residência, ele falou: cara, eu moro num bairro que pegaram a moto de um brasileiro e simplesmente incendiaram a moto do cara. Simples assim. Foram os danás. Nossa, o Jonathan até comentou aqui que foi atacado uma vez até. Rapaz. Eles vão pra. A Amanda, uma vez ela foi no Spar, que é um mercado que é tipo uma loja de conveniência, Sim. que acho que tem bastante aí em Amsterdã. Inclusive, eles são eu pesquisei a origem uma vez, eles são da Holanda, eles são daí. Ah, que bizarro. Eles são. O Spar é da. A marca é daí. E ela foi, e eram em oito. Oito moleque, cara, jogando salgadinho pro alto, zoando com os atendentes do Spar, e tinha um brasileiro que tava botando eles tudo pra fora, não encostando, porque É. Se menor é você menor. encosta, você que vai preso, né? Você que vai ser o Pois errado. é, por mais que você esteja na sua razão, você não está coberto dela. É. Meu, em oito, e um deles começou a encarar a Amanda foi para cima, ela não afinou, não. E aí os oito se dispersaram e ficou por isso mesmo. Eu mesmo indo para academia, tava atrás daqui de onde eu moro, tem uma ladeira para subir, que é incrível, porque Dublin é uma reta. Sim. Mas eu moro atrás de uma ladeira, da única provavelmente da cidade inteira. Que legal, hein? Aí indo pra academia, três assim, ó, com o bracinho cruzado, esperando. Eu falei, apertei o passo e fui pra cima. Aí eles viram que eu não baixei cabeça e saíram correndo. Mas tem naná jovem, tem naná mais velho, tem naná, tem até ex-naná. Pra você Ex-nana. ver, ex-naná, que são os caras que não estão mais Na no ativa. movimento, mas ficam, eles agem como se fossem, vulgarmente falando, Sim. agiotas. Os moleques vão lá, rouba a moto, rouba dinheiro, e eles vão lá e dão dinheiro para esses caras. Nossa. É, mas aí, olha só que interessante, né? E a A polícia não gente. faz nada, viu? A polícia não corre atrás. Mas isso é engraçado, né? Porque é pra mostrar que também tem problema em outros lugares do mundo, né? Não é só no Brasil. A gente fica falando essas coisas, mas assim, não importa onde você vai, sempre o lugar vai ter os seus problemas. Isso é um assunto super importante, até para mostrar, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, porque minha vida só vai melhorar ou eu só vou ter sossego quando eu sair do Brasil. Mas não, você vai ter outros tipos de problema, né? Olha só que legal. O Que problema legal. muda assim. Eu me sinto. Não, até esse tipo de perreio é legal. É, Vamos dizer assim. Mas assim, vamos supor, tem os nanás, e eles. Sabe que é até uma curiosidade, eles são muito fáceis de identificar na rua. Eles são muito fáceis. É um bando de moleque magrelo,
assim, esguio, com corte de cabelo do Peaky Blinders, usando moletom cinza. Acabou, você Ah, já já sabe quem que é. mata. Já na hora. Mas assim, eu me sinto menos seguro, por exemplo, se eu quiser andar agora na madrugada aqui em Dublin, com o celular na mão, com corrente de ouro, eu vou me sentir menos seguro? Não, Não. não. Eu posso fazer isso lá em São Paulo? Depende. Você conhece onde você está andando? Se te roubarem, você sabe para quem que você vai pedir suas coisas de volta depois? Se você sabe, beleza. Se não, não recomendo. Não recomendo. Melhor ficar em casa. Caraca. E André, poxa, obrigado pelo seu tempo. Eu queria um último ponto aqui que eu queria deixar aqui em relação à dica, né? Se você gostaria de compartilhar alguma dica para as pessoas que gostariam, né, de, sei lá, se mudar ou estão pensando em se mudar para outro país, ou gostariam de é, áreas assim que são importantes as pessoas prestarem atenção antes de se mudarem. Quais são as dicas assim que você daria para essas pessoas? Primeira dica de todas. Eu vou descartar a Irlanda porque não sei inglês. Você está fazendo errado. Eu acho que mesmo não sabendo, você tem que vir porque você vai aprender inglês. Não existe forma melhor de aprender o idioma diferente, que não seja o seu de uso, com nativo. Não inventaram uma fórmula melhor ainda. Você se mudou para os Estados Unidos há 40 anos atrás, então não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada. E ele falou, André, sabe como é inglês? Quando eu comecei a passar fome, eu já regalei os olhos. Eu falei, poxa, mas meu padrinho, eu era moleque, eu tinha uns 15 anos Sim. quando ele me contou isso daí. Ele falou, eu falei, nossa, mas você passou? Ele falou, não, eu tinha mais ou menos US$ 150 no bolso e não conseguia saber pedir comida. Fiquei com fome. Eu tinha Pô, dinheiro, mas eu não tinha o real poder de compra, o poder da comunicação, né? né? O pedir por um famoso Big Mac. Sim. O Pedro é outro. Ele passou isso daí recentemente. Ele tinha dinheiro, foi no McDonald's, teve que comer qualquer coisa porque estava com fome e não sabia falar. Putz. É igual Então aquele não é. vídeo, né, do Deitando no Inglês, não sei se vocês já viram. Eu Daí já o vi. cara vai lá no Esse vídeo é muito McDonald's, bom. eu vou deixar até, putz, eu não sei se o YouTube ainda tem Esse esse vídeo é vídeo. muito bom. Mas assim, eu vou tentar deixar ele aqui também. É o cara que vai no McDonald's, né, e fala assim, é, fala alguma groselha lá pro atendente, né? Ele, na verdade, deixa eu contextualizar, né? Ele vai no drive-thru com a família, daí a menina pergunta, né, o que você gostaria de pedir? Daí ele fala alguma coisa, daí ela questiona ele, tipo, é isso mesmo? Porque ela não entende. Daí ele, não, é isso aí, e aí ele fala mais algumas coisas, né? Porque a filha fala, eu quero batata, uma coisa assim. Daí ele, e batata também. Fried potato, aí, cara, fala. Daí a menina não entende, aí beleza. Aí ele fala assim, né? Beleza, fechou a ordem, fala assim pra família: aí, ó, tô deitando no inglês já. Tô deitando no inglês. Daí na hora que vai receber lá, ele recebe um milkshake só. Ele tinha pedido pra família inteira o E lanche. o povo tudo com fome. Esse vídeo é muito bom. Eu lembrei do fried potato. Na cabeça dele pediu batata frita, velho. É, Quero ver se na cabeça da mulher que fala inglês, que não precisa nem ser nativa, ela entendeu isso. Não. exato, exato. Não adianta você ter o bolso cheio de dinheiro se você não sabe se comunicar. Então você vai passar fome. Voltando. Voltando. Eu não vou para Irlanda porque ou para os Estados Unidos, ou para Inglaterra, ou para a Rússia, ou para a Antártida, porque eu não sei o idioma local. Você tem que ir porque você vai aprender da melhor forma possível. Você não vai aprender com vício de gramática, você não vai aprender a famosa música do verbo to be. Você vai pular toda essa etapa que na minha época, na época que provavelmente o Leandro aprendeu que fazia efeito, de uma forma melhor. Essa é a primeira dica. A segunda é procurem áreas que sejam de mais necessidade. Porque aqui na Irlanda tem o visto de critical skills, que são, entre aspas, trabalhos essenciais, que foi o que a Amanda conseguiu, porque ela é do recrutamento, só que do recrutamento tech. Aqui, eu vou falar nível Irlanda, tá? Tech, engenharia, arquitetura, psicologia, isso tem a ver com a pandemia. E enfermagem são as áreas que estão pedindo, pelo amor de Deus, vem para cá. E eles vão dar o visto assim, ó. Olha só que importante. Então procure as áreas, por exemplo, eu sou jornalista.
Mas, assim, se eu tivesse realmente tempo para estudar, eu não veria um problema nenhum para mudar de área e tentar um tech. Óbvio que tem as outras nuances, por exemplo, eu sou do tech, mas acabei de sair do meu curso técnico. É um pouco mais difícil, mas não significa que não tenha uma vaga te esperando aqui. Eles, óbvio que tem, para quem é sênior é mais fácil? É mais fácil. Até porque ele faz mais bagagem, não tem, são duas, é uma mecânica de comparação meio esdrúxula, não tem como comparar. Mas assim, eu acabei de sair do meu curso de tech, né, de JavaScript, de Node. Não tenho chance? Tem. Procura. Você vai ter. Isso é fato, você vai ter. Ela pode não aparecer amanhã, não pode aparecer no sábado, no domingo, mas talvez na segunda ela apareça. Com direito a, a sponsor, que é você vir para cá com tudo pago. Nada impede. A oferta aqui nessas áreas críticas, ela é muito maior que no Brasil, muito maior. E a terceira dica que eu venho para dar é: venha com a cabeça aberta, venha esperando coisa boa, coisa ruim, esperando um dia aqui tá sol pra caramba, eu vou lá no Phoenix Park, que é o maior parque da Europa, vou ver os bichinhos andando no mato, tem outro dia que tá caindo uma neve do caramba que você não vai sair de casa, outro dia você vai pegar o avião da Ryanair e, sei lá, ir lá para Ibiza, para as baladas, e no outro dia você tá desesperado querendo voltar pro Brasil porque tá com saudades com a família. Então vai ser um turbilhão de emoções e venha com a cabeça preparada. É importantíssimo você ter essa última dica, né, em relação a estar com a cabeça preparada, porque o choque vai ser pesado, né, em relação à solidão, família, amigos, cara, isso é um ponto muito bom. O Jonathan, ele até falou aqui, ele tô precisando de emprego e de TI aqui, tô trabalhando pro Brasil ainda. Que coragem, hein, ganhar em real e, e morar na Irlanda. O Felipe, que o Lucas Felipe, ele falou, ele perguntou, na verdade, né? É possível me candidatar direto do Brasil? As empresas custeiam o processo de visto? Tudo é uma análise. É possível. Se você usar principalmente, vou fazer a propaganda aqui indireta e direta do LinkedIn, você Just por conta saying. em mim em risco, aquela rede social famosa que é azul também não é o Face. Se você procurar os filtros certos, sim, é possível. É totalmente possível. Eu conheço casos de gente que é sênior, que é júnior, que está em outro país da Europa e quer vir para cá. É possível. Tem casos, eu já vi casos também, que nem a Amanda, ela faz vagas de empresas que não são só irlandesas. Tem empresas da Inglaterra, do Reino Unido aqui, que o cara fala, a empresa fala, olha, você não está satisfeito com Dublin, vem trabalhar para a gente em Londres. Sim. Então é possível. Mas e sim, se é possível sair do Brasil com tudo no jeito, é possível. Não, eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que uma fada madrinha do emprego vai aparecer para você e falar: olha, você foi sorteado. Não, isso não existe. Você vai suar, você vai chorar, você vai se descabelar. Se persistir, vai dar resultado. E isso é muito importante. Você tem que persistir, correr atrás. Fez a entrevista, não passou, pede feedback, corrige o feedback que ela passou, faz outra vez a entrevista. Às vezes o inglês não está muito bom, tudo bem, faz parte. Às vezes é hard skill que tem que melhorar. Ontem mesmo eu fiz uma entrevista para que era B2B de software. E o cara me pediu para eu explicar, você já vende. Ele falou, tudo que você vendeu é commodity, é produto fácil, você Sim. é vendedor. Ele mesmo falou, ele falou, você é dono de loja, foi dono de loja, mas é vendedor de balcão, e eu preciso de alguém mais refinado. Você tem experiência? Eu abri o coração e falei, não tenho, vou mentir pro cara. Lógico. Vamos supor que eu invento uma história, passo no processo seletivo, primeiro dia de empresa e fico lá. É. Aí eu falei, não. No final da entrevista eu perguntei o que eu preciso melhorar. O cara foi sincero, ele falou, olha, eu vi seu potencial, beleza, encheu o balão. Mas ele falou, faça um curso de venda de software. Ponto. Não dói. Não Não dói dói perguntar. não pedir um feedback. Não dói. Isso, garanto para vocês, é muito mais construtivo do que ouvir aquele e-mail, e ler aquele e-mail. Ah, dessa vez você não foi selecionado. Aquela Padrão, coisa né? genérica, que só dispara e tá tudo certo. É. Cara,
Importantíssimo isso, importantíssimo isso. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês de novo. A gente falou aqui bastante, ainda bem, né? Rendeu bastante. André, obrigado. O Leandro deu sorte que arrumou um cara que fala pouco. Todo mundo aqui, né? Acho que essa experiência que você compartilhou é valiosíssima pra galera. E esse é o objetivo. Muito obrigado. Obrigado, André, pelo seu tempo, pela sua experiência, né? Por compartilhar a sua experiência. Aprendi mais um pouco, né? Eu tenho certeza que as pessoas que viram essa live também aprenderam bastante. Obrigado, pessoal que assistiram a gente até aqui também, né? E queria deixar aí um abraço, obrigado. Eu vou deixar o link também do LinkedIn, tanto do André quanto da Amanda também. A Amanda é de RH, se vocês quiserem. Agora eu que estou fazendo jabá para ela, né? Que como ela é recrutadora. A gente gosta de biscoito. Gosta de biscoito, by the way. Então fica aí, eu vou deixar o link. Não agora, né? Porque quando eu fechar a live vai sair do ar. E aí até amanhã de manhã eu publico o vídeo completo para vocês terem aí os links certinhos, inclusive do que a gente conversou aí durante esse bate-papo super bacana. Então, pessoal, muito obrigado, obrigado de novo. Eu fico agradecendo porque, poxa, para mim é muito importante também. E é isso aí. Um abraço. E é isso Abraço, aí. Até a próxima. até a próxima, gente. Obrigado por ter a paciência e o prazer de acompanhar a gente. Um excelente Natal, que semana que vem já é Natal. Um excelente final de ano também, pô. É isso aí. Bom Natal para vocês, para suas famílias também. Isso aí. Um abraço, galera. Até mais.